Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma live no Café Livre Prosa. Vocês estavam com saudade das lives? A gente deu um tempinho essa semana aí para organizar algumas coisas no canal, vai ter novidades aparecendo por aí e a gente está mudando um pouco o formato do programa para atender melhor vocês, terem conteúdos de maior relevância com vocês aí. Então, hoje é um dia muito especial porque o convidado de hoje, ele tem um currículo tão extenso que se a gente colocar aqui, a gente acabou de chegar aqui o nosso convidado, ele tem um currículo tão extenso que se a gente começar a falar aqui, a gente fica uma hora só falando do currículo dele. E é um cara assim que me trouxe uma honra de trabalhar nesse projeto muito grande, porque a literatura ela me trouxe alguns presentes, né? Algumas pessoas que eu jamais teria condições de conhecer se não fosse através desse projeto. Então eu sou muito grato a esse projeto estar acontecendo e eu sou muito grato mesmo a tudo que tem vindo junto com esse projeto. E eu queria agradecer demais a presença de todos vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar o assunto de hoje. É um assunto muito polêmico, mas é um assunto muito gostoso de conversar. É muito esclarecedor. E a gente está falando aqui com um mestre, cara. Um mestre. Eu vou convidar ele aqui. Livro impressionante que é O Labirinto do Cravo. Tudo bem, querido? Boa noite, William. Tudo Boa jóia com você? noite. Tudo ótimo com o senhor. Maravilha. Estou muito bem, muito feliz de estar aqui participando. Fico muito agradecido com o convite. É muito importante a gente levar essa discussão para um público mais aberto. Isso. E aqui a gente gosta muito de literatura, viu? Eu sei, eu acompanho E, o canal. e o livro seu é um livro incrível, mas antes de falar do livro, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que ainda não te conhece. Difícil não te conhecer, mas mesmo assim, Meu nome é Warley Belo, eu sou advogado, é, pres- estou presidente da OAB Subseção Venda Nova, tenho dois romances, que é esse romance Labirinto do Cravo. Tem um romance anterior, O Segredo das Cartas, todos dois vinculados à prática da advocacia, conhecimentos que nós tivemos a partir da advocacia. Sou pai de um casal e sou mestre em Ciências Penais pela Federal aqui de Minas. Tenho alguns livros de direito também publicados, artigos publicados de direito e gosto de prática esportiva, mas a minha paixão pela literatura eu acho que é bastante reveladora com os dois romances que nós temos e faz nos aproximar de visões, de experiências diversas daquelas que nós temos. Então é uma luta também que eu levo a bandeira de aproximar a advocacia da literatura também, algo que eu levo de maneira muito séria e é muito enriquecedora. é demais. E que prática esportiva é essa que eu fiquei curioso? Eu gosto de nadar, eu gosto de correr, Que legal. gosto de extravasar as energias através da prática esportiva, através da meditação, que leva a gente ao autoconhecimento, que é a grande mensagem que deixa o Labirinto do Cravo para esses relacionamentos abusivos. E eu acho que a prática esportiva, ela parte de o autoconhecimento físico e leva você para um autoconhecimento mental, espiritual. É Isso. impossível você nadar, fazer uma maratona aquática no meio do oceano, ou num lago, ou num rio, fica ali 1 hora, 2 horas nadando e não ter uma introspecção. Ou uma corrida, meia maratona, e você não ter essa convivência com você mesmo. Então,
eu acho que tudo alinhou nesse caminho do autoconhecimento, e a prática esportiva, ela com certeza leva a esse caminho, a prática também das artes marciais, não é, que tem esse caminho explicitamente traçado. Então, é algo que nós gostamos e também levamos essa bandeira da prática esportiva, não só no aspecto físico, mas também no aspecto mental, no aspecto espiritual, porque, sem dúvida, tem uma ligação muito profunda, muito fina entre a prática esportiva e o autoconhecimento. Eu acho muito interessante você comentar da prática esportiva, porque é muito. Desde pequeno, a pessoa que pratica esporte, ela consegue lidar melhor com disciplina de horários, vem um pacote de benefícios junto por trás de tudo isso. Então, eu acredito muito na prática de esporte para ter uma vida saudável, uma cabeça leve, produtiva, né? Melhora tudo, desempenho em tudo melhora, né? Na vida, ao Sim, longo da vida. E quanto o, antes começar, melhor. o equilíbrio do corpo, já dizia, né? A frase latina, mente sã in corpore sano. Então, essa conjugação, ela, a mente sã te leva para o corpo são e o corpo são te leva para a mente sã. Então, os dois caminhos, eles vão se encontrar uma hora, né? Nem que seja uma caminhada, nem que seja algo mais leve, mas a prática esportiva, ela vai além dos benefícios corporais, sem dúvida alguma. Eu pratico esporte desde criança, já lutei quase tudo aí que existe. Hoje não luto mais, porque eu fui dar uma narigada na mão lutando boxe, querendo quebrar a mão do meu oponente, do meu colega, e acabei quebrando meu nariz. Aí nesse dia eu falei, esse negócio não dá para mim mais não. Mas é sempre enriquecedor a prática esportiva e é um grande segredo isso. A prática esportiva abre dimensões para você do mundo mental de uma maneira muito suave, de uma maneira muito enriquecedora. Isso é um grande segredo que a gente revela aqui para todos. É isso aí. E então vamos começar falando um pouco do seu livro, O Labirinto do Cravo, né? Que tem Uhum. despertado aí bastante interesse e abordando temas como psicologia, né? Forense, personalidades de direito penal, né? Pode nos contar um pouco mais sobre a história e as características principais do seu livro? Vamos lá. É um tema que me foi muito, muito caro a descoberta. Um tema difícil para o mundo jurídico, onde nós juristas temos a percepção de que a mente humana ela se divide em aspectos objetivos e subjetivos de uma maneira quase que matemática. E não é assim na psicologia, não é assim na psiquiatria. Os casos que eu atuei me levaram à percepção da necessidade de aprofundar na psicologia jurídica, na psiquiatria forense, porque nós vislumbramos que muitas pessoas, homens e mulheres, têm transtorno de personalidade, quer dizer, não são pessoas loucas, não são pessoas que têm delírio, são pessoas inteligentes, conscientes do que faz, aptas à prática criminosa e ser responsabilizadas. Essas pessoas, elas não vão para o manicômio, elas vão para o presídio normal, não tem nenhum benefício. Só que elas têm uma visão da vida diferente daquela que a gente entende normal, que a sociedade espera. Então, a sociedade espera que uma mãe trate bem seu filho. E não que Claro. uma mãe pegue o filho para se prostituir. Uma criança Ah, para não. se prostituir. Quando há essa quebra de paradigma, por trás disso nós podemos, e normalmente temos,
desvendado transtorno de personalidade. Na advocacia criminal, nós estamos muito próximo da situação de falsa acusação, onde nós temos homens e mulheres fazendo falsa acusação, por exemplo, de estupro, falsa acusação de lesão corporal, muitas vezes desmascarados nas redes sociais. Me recordo agora do caso do Neymar, onde a Nádila, acho que é o nome dela esse, ela mesma filmou a mentira de que ela teria sido agredida por Neymar. Se ela não tivesse, sendo ela mesma responsável pela filmagem, Neymar provavelmente estaria numa situação muito complicada juridicamente. De forma que essas pessoas que fazem falsa acusação, elas, via de regra, pelos nossos estudos, experiência, elas têm transtorno de personalidade no que os psiquiatras norte-americanos chamam de cluster B, o cluster B, que seriam os narcisistas, os borderlines, os psicopatas e os histriônicos. Esses 4, eles não são loucos, eles sabem o que estão fazendo, eles são inteligentes, eles têm capacidade preeminente de manipulação e por isso a psiquiatria colocou esse grupo junto. Eles manipulam a imprensa, eles manipulam juízes, eles manipulam psiquiatras, eles manipulam psicólogos, eles manipulam advogados. Eles se fazem de vítima, eles constroem uma narrativa de vítima através de vários mecanismos de manipulação. Porque eles têm essa capacidade, eles têm essa visão, eles sentem prazer nisso. Eles ficam felizes e alegres e satisfeitos quando colocam alguém atrás das grades por uma mentira. Uma coisa que uma pessoa normal nunca faria, eles vivem de fazer esse tipo de comportamento e são rolos compressores por onde passam. E o relacionamento abusivo, via de regra, de homens e mulheres, parte desse pressuposto que uma do casal ali tem um transtorno de personalidade. Seja narcisista ou borderline, né? Os filmes, muitos livros, depois que eu fui analisar, estudar a psiquiatria, a psicologia, foi que eu fiz essa interlocução. Então, por exemplo, aquele filme Atração Fatal, muito famoso, ali aquela mulher, ela é borderline, ela tem características borderline. Ela sabe que o homem é casado, dá em cima do homem e quer atrapalhar a vida dele de qualquer jeito. Nós temos essas figuras que são expoentes na literatura, também nos filmes, e que na vida real são verdadeiros demônios. São vampiros emocionais que entram na sua vida, acabam com a sua vida, né? Fazem as pessoas, os homens, venderem a casa, perderem a casa, as mulheres entrarem em depressão profunda. E no final da história, a pessoa se perde dentro desse labirinto, desse emaranhado, que é essa sequência de manipulação. Ela se perde dela própria, ela fica perdida dentro da própria cabeça. Por isso mesmo que o livro se chama O Labirinto do Cravo, que é o labirinto, a própria cabeça sua, né? Sua própria cabeça. E a pessoa se perde dentro desse mundo de manipulação que foi plantado. Então, é algo muito complexo, é algo muito abstrato, é algo muito longe da percepção dos juristas, e por isso nós resolvemos escrever o romance, já que a gente gosta de romance. Eu vi nisso uma possibilidade, uma abertura para a comunicação com os juristas e fora do mundo jurídico também, maior,
mais fácil de explicar como que se dá o processo manipulativo, as jogadas que eles fazem, os discursos que eles entoam, começando desde o love bomb, porque o relacionamento abusivo ele nunca começa ruim. Um relacionamento abusivo nunca começa com uma traição. O relacionamento abusivo nunca começa com uma agressão física. O relacionamento abusivo, ele começa perfeito. Ele começa como se fosse duas metades da laranja, como se diz por aí. Ele começa com aquele ambiente onírico, de sonho, de fantasia, de relaxamento, porque você encontrou o verdadeiro amor. Eles manipulam você para você acreditar nisso daí. Quando eles percebem que você encaixou, que você abaixou a guarda, eles começam a te manipular com pequenas agressões e isso vai levando uma proporção tal e cada vez pior que deságua nessa situação da perda da personalidade. Muitas pessoas não conseguem sair disso, passam a vida inteira no casamento, a vida inteira sendo abusadas emocionalmente. E se você chega para essa pessoa e diz para ela que ela está num relacionamento abusivo, o narcisista, o borderline, seja lá quem for, já preparou essa pessoa para ela pensar que você é o inimigo do casal, que tem inveja. Então, é muito blindado. Por isso que eu falo realmente que são demônios, né, emocionais, vampiros emocionais. A capacidade de manipulação é digna de filme e de romance. Né? As pessoas entram num sonho, numa fantasia e acabam no filme de terror. Sempre com, os americanos falam hoovering, que é puxar de volta. Quando você não aguenta mais que você vai sair, vai abandonar aquele relacionamento, eles têm mecanismos de manipulação que eles implementaram na sua cabeça para te buscar de volta, para te trazer de volta, para te sugar de volta. E se você não tem conhecimento que você está no relacionamento abusivo, das características do relacionamento abusivo, você vai perpetuar no inferno. Porque o céu e o inferno é aqui mesmo. O relacionamento abusivo é uma porta do inferno. A pessoa sofre 24 horas por dia e, eventualmente, pode desaguar no crime, como foi o caso do livro. Com certeza, né? O livro parece ser uma obra impactante e intensa, né? E como que você abordou a complexidade do tema do relacionamento abusivo no Labirinto do Cravo? Pois é, nós seguimos essa orientação que está nos livros de psiquiatria, principalmente DSM, da psiquiatria norte-americana, foi onde nós mais fomos beber a fonte, e nos relatos dos clientes, muitos clientes que nós temos e tivemos, que continua isso daí, essas falsas acusações, é perceptível depois que a gente estuda, mas é sempre o mesmo roteiro. É sempre o mesmo roteiro. Você muda de cidade, muda que é homem ou que é mulher, você muda a cor do cabelo da pessoa, a idade, mas o roteiro é sempre o mesmo. Começa com love and bombing, esse ambiente onírico, que eu te amo, eu não vivo sem você. Começa as agressões paulatinamente verbais, físicas. Há uma ruptura, depois essa pessoa tem o hoovering, ela puxa de volta essa pessoa, começa a lua de mel novamente, e na sequência os maus tratos, os abusos são piores. Cada sequência dessa vai piorando. Abre a caixinha ali, os instrumentos de tortura que eles têm, e cada vez vai piorando. Se na primeira era só xingava verbal, aí já começa na segunda agressão física, na terceira uma violência sexual, na quarta já te espanca,
na quinta rasga suas roupas, quebra seu celular, te proíbe de ver mãe, de ver pai, de sair com os amigos, te prende dentro de casa, ameaça de todas as formas, vai no seu emprego e fala mal de você para o seu empregador, para os seus colegas, faz postagens nas redes sociais denegrindo a sua imagem e depois se arrepende, pede desculpa, arrepende só da boca para fora. Se arrepende, pede desculpa e volta à lua de mel, cada vez mais curta, para depois ir aprofundando nessas agressões. Então, esse roteiro, ele não muda, não. Isso não muda. Todo relacionamento abusivo que você vai estudar na prática da psiquiatria, da psicologia, ele vai seguir esse roteiro. Então, o livro foi fácil nesse sentido, porque eu já tinha um roteiro pronto, vários casos, esse inclusive do livro verdadeiro, mudei os nomes, as coisas, mas eu tinha um processo na minha mão, eu tinha um réu na minha frente que me contou, eu tinha os laudos dos psiquiatras forenses dentro do processo, eu conversei com os psiquiatras, então ficou uma situação praticamente de transcrever aquilo que a gente viveu no processo, nas audiências, para o livro. A gente fantasia, coloca o lugar, coloca o nome, que não vou colocar o nome dos clientes iguais, mas os fatos que eu ouvi, eles são verdadeiros e eles estão no livro. Então, ele não chega a ser um documentário, né? Mas é um livro de base jurídica verdadeira. Então, eu acho que é um ponto de partida para as pessoas identificarem o relacionamento abusivo e se precaverem, que é o principal objetivo da discussão nossa aqui, que a gente quer divulgar, quer levar esses fatos para as mais pessoas possíveis, para que as pessoas tenham consciência disso. Doutor, você colocou 4 dentro de um mesmo pacote. Eu queria que você explicasse cada um deles brevemente, claro, e por que eles estão juntos no mesmo pacote? Qual que é a complexidade ou de um para o outro, as características que unem? Sim. Olha, eles estão juntos, esse cluster B, que os psiquiatras americanos colocaram no mesmo pacote, porque eles têm 2 características comuns. É a manipulação, alto nível de manipulação, e a vitimização. Eles se colocam como vítimas. Cada um deles com um objetivo. Né? O narcisista, que é o epicentro aqui do nosso romance, ele quer ser o centro das atenções. Ele quer que os outros o percebam. Porque, na verdade, ele não consegue identificar os outros. Ele acha que os outros são objetos, não existem, na verdade, estão ali para servi-lo. O borderline, ele quer manipular, ele se coloca como vítima porque ele tem medo de ser abandonado. Então, ele morre de medo, em qualquer situação, ele acha que vai ser traído, vai ser abandonado. E aí ele começa a manipular o outro para criar armadilhas para o outro ficar preso ao relacionamento. Seja através da violência, através desse relacionamento abusivo psicológico, mas ele cria mentiras, essas falsas acusações para prender o outro, né, via de regra. O psicopata, ele não tem sentimento, ele não nutre sentimento para o outro, mas ele tem objetivos, ele deseja algo e ele usa as pessoas para alcançar esse objetivo. Então ele manipula os outros, ele agride, ele mente, ele faz falsas acusações, porque ele tem um objetivo na frente e ele passa por cima dos outros, do próprio filho, da própria mãe, da esposa, do marido, seja lá quem for, como se fosse nada. Teve um caso, inclusive, do médico que foi agora recentemente julgado no Rio de Janeiro, eu esqueci o nome da criança, mas perguntado a ele que ele havia matado uma criança de 5 anos, 6 anos, torturou a criança e matou, Jairinho, o médico Jairinho lá do Rio de Janeiro.
Perguntaram para ele, mas você não se arrepende de ter matado a criança de 4, 5 anos? A mãe dele sofrendo por causa do filho que morreu, ele virou e falou assim, ela faz outro. Ela é jovem, ela pode engravidar novamente. Então, eles não têm capacidade de compreender o sentimento, a dor emocional. Aquele filme, Precisamos Falar sobre Kevin, ele retrata essa particularidade de uma mãe narcisista e o relacionamento da mãe com o filho acabou provocando um filho psicopata. Não é que mata os outros dentro da escola sem nenhum remorso. Como se fosse nada. Eles dormem tranquilamente. O histriônico, ele tem essas características também de manipulação, de vitimização. O filme que eu indicaria aí seria Bonequinha de Luxo, um filme clássico da década de 50 de Hollywood, que vai retratar ali uma mulher histriônica, que se coloca como vítima, então são muito teatrais, se joga no chão, chora, grita, esperneia, como se fossem crianças birrentas, quando você não faz os desejos que eles querem. São inconsequentes, não têm, são promíscuos, né? No aspecto sexual, os histriônicos, alto índice de traição, não consegue ficar com um parceiro só. Então, eles manipulam os outros para prenderem nesses aspectos, né? De sexo, de ser mimado, de obedecer às suas vontades, cada um com as suas nuances, mas todos eles altamente manipuladores, todos eles pessoas extremamente perigosas socialmente, para você se relacionar. Existem muitos políticos, não é? Psicopatas, pastores, padres, pai de santo. De vez em quando a gente vê aí as atrocidades que são acusados, que manipulam os outros. Eles se colocam como santos, como exemplo, como pessoa perfeita, e quando você vai ver, é terrível o que está por trás. Porque eles têm essa capacidade de manipular o grande público, de manipular a esposa, o marido, os filhos, que viram joguetes nas mãos deles. Eles usam os filhos. A alienação parental, que, por exemplo, uma mãe faz sobre o filho para que ele se afaste do pai, é típico e característico desse tipo de transtorno de personalidade. Então, é um assunto muito doloroso. A gente lida com uma dor emocional muito profunda, que ao ponto das pessoas, às vezes, chegarem no escritório e não conseguirem nem conversar, nem falar, nem expor o que estão passando ou o que passaram. Então, a gente escreve o livro para ser um rumo para essas pessoas, para elas entenderem e compreenderem nesse universo, nesse inferno que as pessoas vivem, como que elas entraram nisso e como elas podem sair. Doutor, e assim, é uma característica da pessoa, ela nasce com isso, ela desenvolve isso, como que isso funciona? Olha, os livros de psiquiatria, eles relatam que existem casos que as pessoas nascem assim. E existem casos que as pessoas adquirem esses transtornos, principalmente em relação à mãe e o pai, o tratamento dos pais, né? O narcisista, por exemplo, a par dele poder nascer geneticamente narcisista, o psicopata, que a gente consegue identificar até numa ressonância magnética, diferenças cerebrais para identificar o psicopata, não o narcisista, mas o psicopata sim. O narcisista, ele pode nascer, ter características genéticas, mas pode decorrer também do tratamento da mãe e do pai. Freud, num texto dele, Sua Majestade o Bebê, ele revela que o narcisismo pode decorrer ou de uma atenção exagerada que os pais dão sobre a criança, ou o contrário. Essa criança é abandonada pelos pais, não é vista. Essa
criança ela aprende a se defender emocionalmente criando um outro eu, uma imagem. Por isso a passagem narcisista de Narciso da mitologia grega, que ele se vê no espelho, porque a pessoa cria uma outra personalidade. A dor é tão grande, é tão intenso aquele sofrimento que a pessoa tem, que a pessoa cria um outro eu que não é ele. Há uma dissociação. Mas a pessoa ela é consciente do que faz. Ela tem ciência que é ruim, que ela manipula os outros. Mas a dor é tão grande, ela se sente tão ruim, tão baixa, tão pequena, tão uma pessoa lixo, uma pessoa zero à esquerda, que não tem valor nenhum, que ela cria uma outra pessoa. Porque o relacionamento que ela teve com a mãe, com o pai, deixou marcas profundas na sua personalidade e ela assim se identifica. Neste livro, nós tivemos essa passagem, porque Narcila, que é a personagem, ela tinha uma mãe que abandonou ela quando criança, e ela relata isso para o Kenneth nos momentos ali que eles estão conversando, e ao ponto de ficar sozinha dentro de casa 2, 3 dias, que foi a história que eu escutei. A mãe saía, abandonava a criança com com arroz cru, e ela comia arroz cru. Criança, a irmã mais velha, ela devia ter uns 5 anos, a irmã mais velha é 7, coisa assim, é quem cuidava dela. Então a mãe, essas pessoas, elas vão passando e sofrem muito também. É uma dor que é tão grande que elas dissociam-se delas, né? E não aceitam isso. Porque o narcisista se acha perfeito. Ele não acha que tem defeito nenhum. Se você falar, você tem um transtorno de personalidade, você tem um desequilíbrio emocional, ele vai falar, não, eu sou perfeito. Eu sou uma pessoa perfeita. Porque eles não aceitam isso. Então, essa Narcila, o nome não é por acaso, a par de ser flor, mas narcisista também, ela foi abandonada pela mãe, né, nesse sentido de não ser cuidada pela irmã, criança também, e um sofrimento intenso e relatos de que a mãe pegava o dinheiro, a pensão, comprava leite para levar para a igreja, para que os pés fossem lavados dentro da igreja, porque assim falava o pastor, que precisava lavar os pés com leite, e dentro de casa não tinha leite para a alimentação dessas crianças. Então, essa dor desse nível de situação que passa de mãe para filho, de pai para filho, é que vai gerar essa dissociação. Ao longo da vida, a pessoa também, através dos relacionamentos fora de casa, pode adquirir esses traços. É fato que é durante a infância que é mais preeminente esse tipo de situação que a pessoa acaba tendo esse transtorno, essa gravidade desse transtorno, que leva pelo resto da vida, porque não há tratamento. Você não consegue curar. Não. Você não consegue. Eu escuto até os psicólogos aí falando, né? Mas não tem tratamento. O jeito que a pessoa enxerga a vida é aquilo ali. Você pode diminuir uma situação ou outra manipulativa, trazer uma consciência, mas curar um transtorno de personalidade, não. Isso não pode acontecer. Isso não acontece. Um psicopata que é psicopata, ele vai ser psicopata o resto da vida. O narcisista vai ser narcisista o resto da vida. Um borderline é borderline o resto da vida. Você pode trazer ansiolíticos para diminuir a depressão, para diminuir a ansiedade, mas vai ficar nisso daí. A personalidade da pessoa não muda. Não existe tratamento para isso. Por isso mesmo, uma das recomendações que nós trazemos no livro, para quem tem relacionamento abusivo, é 2 métodos. O método do silêncio e o método pedra cinza. O método do silêncio é você cortar absolutamente todas as relações, bloquear todos os canais possíveis e imagináveis
não conversar mais com essa pessoa. A pedra cinza, porque muitas pessoas não têm como fugir do relacionamento, pode ser pai, filho, avó, tio, empregador, né? Dentro da sociedade, você tem isso para tudo quanto é lado. O método pedra cinza é você simplesmente responder com sim, não demonstrar nenhum tipo de emoção, porque eles se alimentam da sua dor, do seu sofrimento. Então, quando você demonstra que está feliz, que está alegre, e eles te infringem um sofrimento naquele momento de alegria, porque normalmente é isso que acontece, você está no Natal, você ganhou um prêmio, você fez uma ótima live, teve uma boa repercussão, eles colocam uma coisa muito negativa, eles brigam com você, eles vão quebrar uma coisa sua. Para que você lembre que naquele dia, o que ficou marcado foi uma coisa negativa. E quando você fica triste, eles descobrem que conseguiram te manipular para você ficar triste, é quando eles ficam mais alegres, mais felizes. Então, o método pedra cinza é você não falar nada, não comentar nada, não discutir, porque eles vão fazer de tudo para te tirar do sério, e ele se alimenta exatamente disso. Eles querem que você saia do sério, te provocam para que você saia do sério, e depois, quando você manda uma mensagem, você fica nervoso, eles vão falar, tá vendo? Você é muito nervoso, eu não consigo nem conversar com você. Mas eles criaram essa situação. Só que eles fazem o recorte de você ficou pé da vida naquele momento. E aí eles recortam aquele último instante. E eles te manipulam para fazer acreditar que você é o ruim, não eles. Eles são manipuladores nesse nível. Ô, doutor, mas se não tem cura, e o inverso? Porque é um ser humano, né? Ele ser excluído de tudo também, não sei se é o caminho. Porque assim, a gente fala muito de como se ver livre deles, né? E se é uma pessoa com essas características que está ouvindo, ele não sabe o que faz. De repente, ele nem sabe que tem esse problema. Ele não sabe lidar com isso. Ô William, eu logo vejo que você é uma pessoa muito empata, que é o típico pessoa que pode ser vítima desse tipo de gente, porque você é uma pessoa boa, né? Você está pensando como que vai fazer com eles. Olha, eles não pensam no mal que eles podem fazer aos outros, que fazem aos outros. O que eu aprendi nesses anos todos estudando a psiquiatria é que pessoas boas, como você, que pensam no outro, que é o empata que a gente fala, são as principais vítimas de relacionamento abusivo, seja homem, seja mulher. E por não ter um tipo de tratamento, transtorno de personalidade, você não tem como lutar com eles. Não tem como vencê-los. Você não vence o narcisista, a não ser virando as costas e indo embora. A convivência com o narcisista, com o psicopata, vai significar dor e sofrimento. Você pode escolher viver ao lado dele, aguentar. Às vezes é sua mãe, às vezes é seu pai, sua namorada, sua esposa. Você pode escolher. Mas você vai viver no inferno psicológico, emocional intenso. Você não vai conseguir dormir, você não vai conseguir se alimentar, você não vai conseguir se desenvolver nos estudos, no trabalho, porque essas pessoas sempre vão estar ali te colocando para baixo. E quando você estiver lá na sarjeta, sem nada, pensando em cometer suicídio, eles vão te abandonar. E quando você cometer suicídio, eles vão colocar isso como um troféu na estante deles e vão falar, tá vendo? Ele sempre teve problema. Por isso que eu larguei ele. Eles são assim. Isso eu tô cansado de ver. Eu tô cansado de ver isso. Então é muito grave. Não existe, ao meu ver, uma outra possibilidade a não ser você virar as costas e abandonar esse tipo de gente. Você tem que identificar quem são e simplesmente virar as costas e sair. Aí é um problema deles resolverem, deles procurarem alternativas, seja na psiquiatria, na psicologia, para diminuir esse tipo de comportamento que não se cura.
Mas eu sei que vai acabar com a sua vida se você ficar com dó deles. Porque eles vão fazer você acreditar que isso não é verdade. Eles vão fazer você acreditar que tem cura. Eles vão fazer você acreditar que você é o culpado. Eles vão fazer você acreditar que se você der muito amor a eles, eles vão melhorar. Então você tem um quadro de manipulação e o final é sempre algo muito trágico. Nossa, doutor, eu não fazia ideia de nada disso. Por De isso é nada. escrever. É muito grave, a sociedade não sabe. Por isso, eu não sei, assim, tem uns amigos psicólogos aqui que eu tenho visto, aqui entraram muitos psicólogos, amigos psiquiatras também. A psicologia, a psiquiatria fica muito fechada no mundo deles. Eles se fecham muito. E esse saber da psiquiatria precisa chegar aos juristas que estão julgando esse tipo de gente, que manipulam, fazem falsa acusação e muitas pessoas estão presas hoje por falsa acusação. E a gente vê, a pessoa ficou 20 anos preso por estupro e depois descobriu que era inocente. É grave, é uma situação muito, muito grave. E o advogado que não sabe, não entende de psiquiatria e psicologia, está nadando numa contracorrente no escuro. É isso que está acontecendo. Então, você identifica claramente transtorno de personalidade dentro de um processo de alienação parental, de falsa acusação de crime, principalmente. Se o advogado não sabe lidar com esse tipo de caso, ele simplesmente pode também ser levado, ser manipulado a entender que quem faz a alienação é a vítima. Porque ele não consegue identificar o que os norte-americanos falam de red flags, as bandeiras vermelhas que a pessoa ela dá quando tem esse tipo de transtorno. Doutor, com certeza a conscientização sobre esse tema é essencial, essencial. E agora eu gostaria de saber, assim, como foi conciliar sua carreira de advogado, criminalista, com a escrita do livro, né? Foi um desafio encontrar tempo? Como foi a inspiração para escrever isso? É um desafio muito grande porque a linguagem da literatura é diferente da linguagem técnica jurídica, né? A linguagem técnica jurídica é muito seca. Ela é matemática quase. E o mundo da literatura, você tem que usar a carapaça ou a carapuça das personagens e entrar naquele universo de cada um deles. E isso não é trocar canal assim na cabeça, porque demanda um esforço muito grande de você tentar entender o que o narcisista pensa, o que ele fala, como ele age, qual música ele canta, que filmes que eles são os protagonistas. Então, é sempre muito doloroso. Isso não é rápido. Às vezes você fica horas parado, sentado na cadeira para escrever uma página, para você desenvolver. Então, eu tive que contar com a colaboração dos familiares, dos meus amigos, não é? Que muitos finais de semana eu não podia sair porque eu queria desenvolver esse trabalho, porque eu reputo ele muito importante nesse sentido da redescoberta da psicologia, da psiquiatria pelo direito. E é uma bandeira que eu levo e que valeu a pena todo esse esforço, esse sacrifício aos finais de semana, às vezes acordando mais cedo, às vezes dormindo mais tarde, para fazer um livro mais próximo da realidade possível, para levar esse conhecimento às outras pessoas, essa discussão para outras pessoas, né? Só da pessoa estar aqui, passar aqui na live e atentar que existe um negócio de relacionamento abusivo, de narcisismo, já é uma semente que a gente está plantando. Eu já entendo que é uma função minha como advogado estar divulgando isso. Então, todo esse esforço que nós fizemos, acordar mais cedo,
dormir mais tarde, final de semana, não encontrar com a família, com mãe, com filho, para escrever o livro, eu acho que vale a pena, porque a semente que a gente planta é uma semente para toda a sociedade. Então, foi com esse intuito, né? E para as vítimas também, porque eles ficam tão perdidos que eles não entendem, eles se sentem culpados por estarem no relacionamento abusivo, eles não se perdoam, né? E aí fica realmente um emaranhado dentro da cabeça, a pessoa se perde. E o livro ele tem esse objetivo de ajudar a ordenar os pensamentos das pessoas do que é o relacionamento abusivo. É admirável ver como que você conseguiu superar aí esses desafios todos, trazer à tona um tema tão importante, doutor. E agora falando sobre a recepção do livro, como que foi as críticas, doutor? Olha, a narcisista aqui do livro é mulher. Então, eu recebo algumas críticas falando que eu sou machista. É, de narcisistas, certamente. Né? De mulheres e homens narcisistas. Porque eles sabem que são narcisistas. Eles têm consciência disso. É claro que o narcisismo pode decorrer de homem ou de mulher. É claro que o psicopata pode ser homem, pode ser mulher. O histriônico pode ser um homem, pode ser mulher. O transtorno de personalidade não tem gênero. Você pode ser homossexual, homem, mulher, hétero. Não existe isso. Você pode ser padre, pastor, pai de santo. Você pode ser jogador de futebol, político. Então, homens e mulheres. Eu coloquei mulher porque a Lei Maria da Penha me permitiu ter um tanto de cliente homem. Porque não existe uma lei João da Penha, que deveria Não, existir. deveria. Deveria existir. Porque a sociedade entende que relacionamento abusivo é só de homem para mulher e não de mulher para homem. O que é um absurdo, assim, biológico. Mas, de qualquer maneira, eu tive essa crítica e sofro ainda quando as pessoas leem, eu recebo essas mensagens. Mas eu entendo que são pessoas que querem agredir. Como eu tenho consciência que é baseado em fatos verídicos e pautado em análise psiquiátrica, passo por cima disso daí, porque poderia ser um homem psicopata, como tantos filmes têm, e nem, você está falando mal dos homens. Não, gente, existe. Né? Mas isso é o lado negativo. O lado positivo é a minha amizade que eu tenho, que eu consegui, conheço vários psicólogos, psiquiatras que leram o livro, muitos, muitos, muitos. E a gente conversa, aqui mesmo eu já vi vários, e a gente troca ideia, e eu adoro conversar com psicólogo, psiquiatra, porque para mim eu nado de braçada assim na cabeça deles, né? Porque é difícil no direito eu conversar psiquiatria com um advogado, com um juiz, é muito difícil. Mas com eles eu posso nadar e trocar as figurinhas. E as vítimas que leram os livros, homens e mulheres, porque aí quando a mulher é vítima, ela entende, porque ela foi vítima de um homem, mas ela entende que isso também pode acontecer, a vítima sendo um homem ou como ela, a mulher, foi vítima. E aqui eu também tenho vários casos aqui de seguidoras lá do Labirinto do Cravo que relataram que ajudou a entender esse processo, que ajudou a compreender. Olha, e quando eu lancei o Labirinto do Cravo, eu pensei que ia ter mais homens vítimas de mulheres narcisistas, mas o que nós encontramos foi um mar de pessoas vítimas de mães narcisistas, que é muito mais triste, é uma coisa sufocante. É sufocante. Porque a mãe, ela é tida como aquela pessoa protetora, pessoa boa, pessoa que vai te amar, mas existem grupos e grupos e grupos e grupos de filhos e filhas de mães narcisistas que demoram anos para entender que a mãe tem um transtorno. E absorve toda essa a vida da pessoa é massacrada. A vida da pessoa é massacrada. A autoestima é massacrada. O jeito
que ela se enxerga é massacrada. Os relatos mais tristes, que eu, sabe? De relatos de quando era criança, desde o corte de cabelo, a frases, né, que essas mães falam para as filhas. Você nunca vai conseguir se casar. Quem é que vai querer casar com você? Qualquer tipo de vitória que tem, a menina se forma, não faz mais que sua obrigação formar. Você só faz isso. Então, isso é diário. A pessoa não tem filtro. É a mãe que fala. Você imagina a dor que é esse tipo de situação. E eu encontrei muitas. Tá aí a doutora Ana Cláudia, que é psicóloga lá em Divinópolis, que é uma grande amiga, a gente conversa muito de psicologia. É a mãe jacaré, engole o filho literalmente. Quer dizer, é um retrato realmente deprimente, assim, nesse sentido de psiquiatria, de psicologia, né? Então, eu descobri isso, porque eu não tinha ligado. Até então, eu estava só dentro do relacionamento abusivo, homem e mulher. Mas existe entre gays, existe de mãe para filha, e de mãe para filha é uma coisa muito comum. Se você procurar no Instagram, no Facebook, você vai ver muitos grupos de WhatsApp, e eles ficam falando. Eu entrei no grupo de WhatsApp desse, quando eu estava escrevendo, eu não aguentei. Não aguentei. Para mim, eu fiquei ali uns 2, 3 meses, colhi os depoimentos que estavam falando para saber como é que era, mas é sufocante, não é fácil. Então, essas pessoas que são vítimas, elas também leram o livro, mandam relatos, aí eu publico esses relatos, divulgo, porque ajuda outras pessoas. Doutora Giovana mandando um abraço também, vários amigos aí, né? Muito feliz com todos. Ana, tudo bem? Eu queria agradecer demais a presença de todo mundo que está participando aqui com a gente. Eu vou dar uma olhadinha aqui se teve alguma pergunta para a gente mandar para você. Eu acredito que tenha tido bastante aqui. Eu tô tão extasiado com tudo isso que eu estou ouvindo, que tão impressionado. Eu acho que o pessoal que tá aqui com a gente aqui também devem estar todo mundo surpresos, né? Eu não esperava que fosse tanto assim, tão embaixo o negócio. Varley foi meu grande psicólogo, porque meu psicólogo não tinha conhecimento Isso sobre é terrível. Isso é um outro problema. Psicólogos e psiquiatras que não têm conhecimento de transtorno de personalidade, e tem muitos. Você vai discutir narcisismo ou borderline, olha, é uma tragédia. E se você não é tratado com psicólogo ou psiquiatra que tem conhecimento disso, você se afunda mais ainda nesse problema. Você se afunda mais ainda. Então, a Fernanda foi uma leitora que acabei ficando amigo dela, porque ela sempre participa e tem uma história de vida também de relacionamento com narcisista. E ela relata exatamente esse tipo de situação na qual ela procurou vários psicólogos, mas eles não compreendiam a sua dor, o processo abusivo do narcisista. Até que nós nos encontramos no Instagram e as minhas postagens colaboraram para esclarecer e ela entender que precisava de um psicólogo especialista em transtorno de personalidade, de vítima de transtorno de personalidade. Então, existe muito isso. E eu fico muito feliz, quer dizer, olha que situação maravilhosa você poder ajudar alguém, né, que estava com um psicólogo, mas um psicólogo que não entende o quadro de transtorno da vítima de um quadro de transtorno narcisista. Muito importante. Teve um comentário aqui, eu perdi aqui de quem foi, eu vou fazer menção a ela depois, mas ela perguntou se essas pessoas elas não usam isso como um mecanismo de defesa. Sem dúvida. Mandar um abraço para minha tia Hélida, que sempre me acompanha, está aí também. Olha, eles manipulam e eles se colocam como vítimas, né? Eles se colocam como vítimas, eles são as vítimas, eles se entendem vítimas, eles acreditam na mentira deles que eles são vítimas. Você faz de tudo para agradar essa pessoa, abre mão de tudo, mas é um saco sem fundo isso daí. Porque eles se colocam como vítima para te manipular.
Ele não está querendo aquela coisa. Ele não está querendo mudar seu comportamento, não. Ele quer te manipular. Ele quer que você seja um objeto na mão dele. Ele quer que você sinta o que ele sente, veja o que ele vê. Seja uma marionete. Aqueles bonequinhos que ficam ali, é isso que eles querem. E conseguem, se você não sair fora do relacionamento, que são esses casos mais graves que a pessoa se perde dentro da cabeça. Então, é uma situação grave, complexa, difícil de explicar, mas muito necessária a discussão para que as pessoas consigam, às vezes, identificar que estão dentro do relacionamento abusivo e por elas próprias, elas têm que querer sair disso. Elas têm que ter consciência disso. E é um processo que é muito pior sair de um relacionamento abusivo que um vício de crack, um vício de cocaína. É muito mais doloroso. É muito pior. Então, que a pessoa ela fica vítima, doutor, desculpa te interromper, a pessoa ela fica vítima desse sofrimento? Ela acostuma com esse sofrimento? Ela não consegue viver sem? Olha, é um vínculo emocional e químico com o cérebro. O cérebro, ele produz hormônios, como a droga também faz a produção de hormônios, e a pessoa fica viciada quimicamente. O relacionamento abusivo é um elo químico, psicológico e emocional. É uma armadilha das mais graves e perigosas da vida. Eu estou falando da vida. Quando o sujeito nasce com quem ele vai se relacionar, ele pode cair num buraco que acaba com a vida dele. Ele vai parar no manicômio, ou no presídio, ou no cemitério. É isso que eu estou falando. É grave. É grave. O quadro é muito grave e as pessoas não falam. Elas não discutem, elas escondem que existem pessoas com transtorno, pessoas ruins, que têm consciência disso. Então, eu me sinto assim, quase que isolado, né? Aquele cavaleiro meio louco que fica querendo lutar contra fantasmas. Porque eu fico pontuando da necessidade das pessoas descobrirem esse assunto, da necessidade dos psicólogos e psiquiatras exporem esse assunto, dos juízes, advogados, promotores, delegados estudarem esse assunto. Um dia eu acho que eu vou conseguir levar esse assunto para o grande público e trazer esse conhecimento, porque só o conhecimento é que vai salvar. Não tem mais outro caminho, não vejo outro caminho. Eu desejo que seu livro chegue para todo mundo no correio, igual chegava aquelas listas telefônicas, você lembra? Antigamente, na casa. Eu acho que é um manual de cabeceira teu livro, acho que todo mundo tem que adquirir. E aonde as pessoas encontram o seu livro para comprar? Olha, ele foi publicado pelo Clube de Autores, tem o site. Virtualmente, nessas grandes lojas também existe, lojas americanas, essas grandes lojas aí que existem. Então, não tem muita dificuldade, não. Mas ele, físico, é só lá no Clube de Autores. Quem gosta de ler fisicamente, né? Eu gosto de livro de papel. Então, tá lá no Clube de Autores. Mas ele virtual, vocês encontram facilmente qualquer loja virtual que venda livro. E para quem é aqui do Café Livre Prosa e mandar uma mensagem inbox para você para ter um livro autografado, consegue? Conseguimos. Eu fiz um lançamento, aí nós tivemos a grata satisfação de vender todos, autografado, mas sempre com muito carinho, porque eu acho que a semente desse livro, a árvore que gera, é algo muito positivo para a sociedade e necessário. Então, merece todo o nosso esforço e alegria nessa divulgação. Show de bola. Doutor, tem alguma coisa que ficou para trás aí que você queira trazer para a gente? Olha, eu acho que dessa discussão toda e dessa minha vivência de centenas de processos de crimes passionais, de relacionamento abusivo que eu tenho vivido, o grande segredo foi o nosso início da conversa, foi a nossa primeira pontuação. Que nós vamos começar
com ela e terminar com ela, que é o autoconhecimento. Sem autoconhecimento, você está perdido na vida. Você precisa se autoconhecer, precisa olhar para dentro, precisa saber dos seus sentimentos, das suas preferências, para que você possa viver feliz e evitar relacionamento abusivo. Quem entra num relacionamento abusivo é porque não tem autoconhecimento, não se respeita. E aí é facilmente induzido, não é? Pelo mundo da ilusão dos relacionamentos abusivos. Eu também quero terminar como eu comecei ali, bem no comecinho, antes de você entrar ao vivo. Eu queria agradecer profundamente a tua presença aqui com a gente. É um presente ter você aqui comigo hoje. Eu comecei o programa hoje falando uma verdade absoluta na minha vida. Eu conheci muita gente, e muita gente que eu jamais teria condições de conversar se não fosse pela literatura. Então, a literatura ela tem trazido para a minha vida pessoas incríveis que eu quero acompanhar para o resto da vida, sabe? Maravilha. Então, muito obrigado. Muito honroso para mim ter você aqui com a gente hoje. Eu espero mesmo que seu livro não seja só um best-seller. Eu acho que teria que ser um livro de distribuição, assim, que os governos comprassem para distribuir para a população. Assim. Eu não tinha ideia de tudo isso que você colocou à tona aqui. Eu acho que é muito conveniente falar desses assuntos. Eu acho que é relevante a gente trazer esses fatos para as pessoas. Você tirou várias dúvidas minhas, várias, e eu não conseguia de verdade, eu não conseguia entender nada disso, e agora já comecei, né? Eu acredito que todo mundo aí que acompanhou a live hoje com a gente teve esse mesmo sentimento. Maravilha. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Muito feliz. Ó, sinta-se à vontade para voltar no nosso programa sempre que você tiver um livro novo. Vem aqui fazer uma live com a gente. Continua comigo ali no WhatsApp, manda uma mensagem de vez em quando, esquece de mim não. Vamos levando assim, porque quando você tiver livro novo, a gente quer trazer você aqui de novo, quer ter você aqui de volta. E foi um prazerzão demais conversar com você. Pessoal, se ficou alguma pergunta que eu não consegui ler, eu vou passar para o Arley e ele vai responder isso daí, eu encaminho para vocês, tá bom? Gente, fiquem com Deus, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia de vocês. Arley, eu te dou a palavra para as considerações finais. Não, é só agradecer o convite, fiquei muito lisonjeado ter esse espaço de diálogo, que é muito difícil, né? A gente que está no mundo da advocacia, de arrumar tempo, alguém, interesse para conversar. E aqui é um canal que a gente divulga as ideias, eu acompanho, e parabéns pelo canal, pelas novas descobertas que eu tive no seu canal, sempre muito interessantes. E eu só tenho a agradecer e te dizer que eu fiquei muito feliz em participar. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Ouvir um elogio seu, para mim, é mais que gratificante. Pessoal, fiquem com Deus. Muito café, muito livro e muita prosa para vocês. Até mais. Tchau.